alcoolismo e obsessão. Permanecíamos na sede das nossas atividades, após a excelente reunião de estudo evangélico, e comentávamos sobre os valiosos recursos do amor direcionado ao bem, quando o Dr. Carneiro de Campos explicou: as criaturas terrestres aguardam que os governos resolvam os magnos problemas das aflições. Esperam soluções legais, sem dar-se conta daquelas de natureza emocional. Para que a dor desapareça, o único recurso é a transformação moral do ser para melhor, assim ensejando a reforma dos estatutos que mantêm as injustiças sociais e os conflitos que ressumam das reencarnações passadas. Assim sendo, as soluções virão do coração dedicado, alterando as paisagens humanas, graças a uma consciência responsável. Observamos esse valor quando os apóstolos do bem de todos os matizes se entregam à ação da solidariedade, seja através da ciência ou da fé, da arte ou da caridade, suportando reveses e perseguições, no entanto, permanecendo inquebrantáveis nos seus ideais. Enfrentam obstáculos e incompreensões com ânimo, sem ressentimento, por se colocarem acima das paixões geradas pelo egoísmo. Mesmo quando enfermos ou enfraquecidos no organismo depauperado, prosseguem resolutos e atuantes até o fim. Não descoroçoam na ação, nem se envenenam na emoção desequilibrada. Relanceando o olhar pela pequena plateia que o escutava, concluiu: necessitamos sempre ter em mente que a posição, a função que se exerça, não torna digno aquele que nela se encontra. O fenômeno é contrário, porquanto são o homem e a mulher que a farão correta ou pervertida. As denominadas autoridades, os governantes, são pessoas com as suas conquistas íntimas e os seus prejuízos, assinalando as atitudes com os mesmos. Quando forem justos, os seus atos serão probos e a sua contribuição à sociedade valiosa. As tentativas de trabalhar apenas nos efeitos redundarão em profícuas, se não prejudiciais. Todo esforço pelo progresso e pela felicidade deve concentrar-se nas causas, portanto, na criatura em processo de evolução, promovendo-a, equilibrando-a. Silenciou, facultando que o assunto fosse ampliado mediante os comentários gerais. Respirava-se um ambiente de paz quando se adentrou o irmão Vicente. Discreto e humilde, pediu licença para falar ao mentor que, informado, convidou-nos a Fernando e a nós para que os acompanhássemos. Logo saímos e ele elucidou que se tratava do esposo de Dona Armênia, a abnegada médium por quem se comunicava o dedicado Vicente. Aquele cavalheiro, em razão de vários desajustes emocionais e mais tarde, acuado por mentes perversas da erraticidade inferior, sucumbira aderindo aos alcoólicos, tornando-se contínua aflição para a esposa e os filhos. Com facilidade, exorbitava dos direitos que se atribuía no lar, transformando-se em severo verdugo da família. Com frequência, quando aturdido pela bebida, era tomado pelos inimigos desencarnados que se utilizavam do seu desequilíbrio psíquico e emocional para atormentarem a trabalhadora do bem e, por extensão, os demais membros do clã. Tudo começara poucas horas atrás, quando ele chegara embriagado, o que já se fizera habitual. Descontrolado, passou a agredir a esposa verbalmente, em razão de encontrá-la desperta, aguardando. As acusações multiplicaram-se, descendo a níveis quase insuportáveis, e, porque ela permanecesse silenciosa, ameaçou-a de morte, intentando agredi-la fisicamente.
Convidado diretamente pela médium sofrida, Vicente acorreu em seu socorro, também tentando amparar o treslocado, que se armara de uma faca e insistia em eliminar-lhe a existência física. Nesse comenos chegara o filho Alberto, jovem de 22 anos, que se deu conta da gravidade do momento, acorrendo em defesa da genitora, que sabia a vítima sistemática do marido insano. Os demais irmãos menores, que despertaram, choravam ao lado da mãe. Mais exaltado, o ébrio avançou contra o filho, blasfemando e ameaçando-o, travando-se então uma luta corporal, na qual o rapaz foi ferido repetidas vezes, tombando exânime no solo. A pobre senhora não teve outra alternativa senão gritar, pedindo socorro e despertando alguns vizinhos que vieram em seu auxílio. As crianças, em desespero, agarravam-se à mãe aturdida. Passada a fúria, o quase homicida tombou em uma poltrona, adormecendo profundamente, quando os comparsas desencarnados o deixaram exausto. A caminho, Dr. Carneiro de Campos informou-nos: o alcoolismo é um dos maiores inimigos da criatura humana. É de lamentar-se que seu uso seja tão generalizado e, infelizmente, haja adquirido status na sociedade. As reuniões, as celebrações e as festividades outras sempre se fazem acompanhar de bebidas alcoólicas, responsáveis por incontáveis danos ao organismo humano, à sociedade. Acidentes terríveis, agressões absurdas, atitudes ignóbeis decorrem do seu uso, além dos vários prejuízos orgânicos, emocionais e mentais que acarretam. Verdadeiras legiões de vítimas se movimentam pelas avenidas do mundo, como enxameiam nos campos, permanecendo nos turgúrios da miséria ou nas celas sombrias dos cárceres e dos hospitais, apresentando o triste espetáculo da decadência humana. Milhões de lares sofrem os infelizes lances da sua crueldade. No inquietante momento em que o uso das drogas é responsabilizado pela vigência de inumeráveis crimes hediondos, e se levantam muitas vozes em protesto, buscando encontrar as causas sociológicas, psicológicas e outras, para explicar a avalanche sempre crescente e assustadora de viciados, urge que se estudem também os problemas do alcoolismo e suas consequências, não menos alarmantes. Fez oportuno o silêncio como a sintetizar ideias e logo expôs. O alcoolismo ou dependência do uso exagerado de bebidas alcoólicas constitui-se um grave problema médico em face dos danos que causa ao organismo do indivíduo e ao grupo social no qual este se movimenta. A sua gravidade pode ser considerada pelo número dos internados em hospitais psiquiátricos com desequilíbrios expressivos. As recidivas após o cuidadoso tratamento são numerosas, não se considerando que as suas vítimas ultrapassam em grande número as outras toxicomanias. Na antiguidade, o uso de bebidas alcoólicas tornou-se comum e quase elegante, caracterizando uma forma de projeção social ou de fuga ante os desafios. Acreditava-se no passado que o álcool e seus derivados diminuíam as angústias e tensões, posteriormente se afirmando ou se justificando possuírem propriedades fisiológicas, produzindo estímulo e vigor orgânicos. O alcoolismo decorre de muitos fatores, entre os quais a personalidade e a tolerância do organismo do paciente, variando com a idade, o sexo, hereditariedade, hábitos e costumes, constituição e disposição orgânica. Pode ser resultado de causas ocasionais, secundárias, psicopáticas ou conflituosidade neurótica. Experiências ocasionadas, uso após problemas de natureza orgânica e mental, como na epilepsia, na arteriosclerose cerebral,
compulsão pela hereditariedade e o condicionamento após o hábito, resultando na conflituosidade neurótica. No começo, o indivíduo pode experimentar euforia, dinamismo motor, porém vai perdendo o controle, o senso crítico, tornando-se inconveniente. Com o tempo, surgem outros distúrbios orgânicos, tais as náuseas, os vômitos, a incontinência urinária e, por fim, o sono comatoso, no estado mais avançado. À medida que a dependência aumenta e o uso se faz mais frequente, a bebida alcoólica afeta o sistema nervoso, o trato digestivo, o aparelho cardiovascular. As complicações que degeneram em gastrite, cirrose hepática são inevitáveis, levando à morte, qual sucede no câncer do esôfago e do estômago. Do ponto de vista psíquico, o alcoólatra muda completamente o comportamento e suas reações mentais são alteradas, a começar pelo prejuízo da memória, até culminar no delirium tremens, sem retorno ao equilíbrio. Novamente silenciando, concluiu: o alcoolismo ou alcoolofilia é, portanto, uma enfermidade que exige cuidadoso tratamento psiquiátrico. No entanto, porque ao desencarnar o alcoólatra não morre, permanecendo vitimado pelos vícios, quase sempre busca sintonia com personalidades frágeis ou temperamentos rudes, violentos, na terra, dele se utilizando em processo obsessivo para dar prosseguimento ao infame consumo do álcool, agora aspirando-lhe os vapores e beneficiando-se da ingestão realizada pelo seu parceiro vítima, que mais rapidamente se exaure. Torna-se uma obsessão muito difícil de ser atendida convenientemente, considerando-se a perfeita identificação de interesses e prazeres que o hóspede e entre o hóspede e o seu anfitrião. Desse modo, o infeliz esposo de Dona Armênia é um alcoólatra por enfermidade e obsessão. Naquele momento, adentramos o lar que se encontrava em desalinho. Tombado no solo e atendido por um vizinho diligente, estava o rapaz ensanguentado. Aguardava-se uma ambulância, chamada para conduzi-lo ao hospital. A sala de refeições, onde se travara a luta, apresentava-se desarranjada, com alguns móveis danificados e vidros partidos pelo chão. O alcoólatra em sono comatoso estava arriado em uma poltrona, com a respiração alterada e tremores que lhe sacudiam o corpo com frequência. Atendida por uma senhora conhecida, a médium chorava, orando mentalmente. Ela dava-se conta da extensão do drama. O filho quase morto e o marido quase louco ali, extenuado. Nesse ínterim, chegou a ambulância e logo depois um carro de polícia. O jovem foi conduzido incontinente ao hospital e, após ouvir alguns depoimentos, os dois policiais indagaram de Dona Armênia se não seria conveniente internar o marido embriagado, tendo isso em vista a gravidade da ocorrência. A amiga que a confortava antecipou-se, esclarecendo que as cenas domésticas repetiam-se com frequência, perturbando o lar e a vizinhança, acreditando que mais tarde, ao tomar conhecimento do sucedido, ele voltaria à bebida. O Dr. Carneiro acercou-se da esposa quase hebetada e aplicou-lhe energias dispersivas no centro cerebral, liberando-a da constrição psíquica que quase a bloqueava. Depois, vitalizou-a nos centros coronários e cardíaco, reequilibrando-lhe a circulação e o ritmo respiratório, arrancando-a do amolecimento que a acometera e inspirando-a com vigor na decisão a ser tomada no momento. Ela concordou com o internamento do marido enfermo em hospital psiquiátrico. A senhora amiga providenciou-lhe um calmante. Os vizinhos deixaram a casa e as crianças foram deitar-se, e lentamente a paz foi tomando o seu curso após os danosos acontecimentos.
Quando amanheceu, nossa amiga deu prosseguimento às atividades normais, pensando em visitar o filho de imediato, após o que se informaria do esposo. Desencumbindo-se dos afazeres domésticos em relação aos 2 filhos menores, sob a influência do irmão Vicente, que a inspirava, infundindo-lhe ânimo, Dona Armênia demandou o hospital do pronto-socorro. Horas antes, enquanto o sono físico a prostrara, o Dr. Carneiro de Campos desdobrou-a parcialmente, acalmando-a durante o testemunho que lhe cumpria experimentar. A certo modo, enquanto lhe falava, considerou: todos admiramos o estoicismo dos cristãos primitivos, a sua abnegação e a coragem com que entravam na arena, marchando para o martírio. Muitos de nós gostaríamos de viver o holocausto que eles sofreram por amor a Jesus. Preferiam a perda de tudo, dos bens materiais, da liberdade, sendo enviados para o exílio ou cárcere, sofrendo o desprezo dos familiares, as perseguições mais sórdidas e os martírios mais cruéis, a morte dolorosa, mas não abjuravam a fé. Passaram-se os séculos, alteraram-se os conceitos de vida e os direitos humanos. Porém, os verdadeiros cristãos prosseguem desconsiderados, perseguidos. Mudaram as formas de perseguição. As arenas aumentaram as dimensões físicas e as feras multiplicaram-se em formas de paixões e vícios devastadores. Conjugam-se, hoje como ontem, as forças do mal, de um como do outro plano da vida, em vãs tentativas de apagarem a luz do bem, agredindo seus vexilários e mantenedores. Nessa batalha rude, utilizam-se de todos os meios, mesmo os mais venais, descuidados de si mesmos. Não percebem que se tornam inadvertidamente infelizes instrumentos das leis, a fim de que resgatemos nossos delitos e mais rápida e facilmente ascendamos. Após ligeira pausa, adiu. Nos lúgubres acontecimentos de há pouco, identificamos a presença de alguns sequazes do soberano das trevas, que já se encontra receoso das nossas incursões no que acredita serem os seus domínios. Confie, filha, e avance tranquila. Da prostração que a acometera, carinhosamente assistida, a dedicada médium passou ao repouso refazente, o que lhe propiciou renovação e paz. Os servidores do bem devem acostumar-se aos embates normais da vilegiatura carnal, demonstrando a sua irrestrita confiança em Deus e prosseguindo sem desânimo.